Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a primeira edição do curso online do projeto Saberes Comestíveis da Amazônia. E o tema do nosso curso são as farinhas do Pará. Esse é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc no edital de Cultura Alimentar. E nós somos Vitória Mendes e Juliana Araújo. Nós somos jornalistas, pesquisadoras e educadoras da sociobiodiversidade amazônica. Saberes Comestíveis é um projeto nosso que tem o objetivo de falar sobre a diversidade social e biológica da Amazônia a partir dessa lente da cultura alimentar. Nós somos de Belém e boa parte da nossa vivência foi feita nesse contexto urbano mesmo. Mas o que a gente aprendeu e compartilha aqui hoje com vocês foi ensinado a nós por agricultores, feirantes, pesquisadores, cientistas, cozinheiros, os nossos familiares e amigos. Nós não somos, de forma alguma, vozes de autoridade sobre os assuntos que a gente vai falar aqui. Na verdade, nós somos mais duas curiosas que leram e aprenderam algumas coisas e hoje têm a oportunidade de compartilhar com outras pessoas o que a gente tem aprendido. Tu pode continuar acompanhando a gente pelas nossas redes sociais, no Twitter, @scomestíveis, e no Instagram, @saberescomestíveis. E hoje a gente está aqui no Sítio Velho Roque, em Marituba, no Pará. E a gente veio para esse ambiente de roça justamente para falar sobre a matéria-prima da farinha, ou seja, a mandioca e a diversidade dela. E o primeiro assunto da aula de hoje é espaços de conhecimento. A gente queria perguntar primeiro para vocês, o que vocês acham que é um espaço de conhecimento? Quando tu pensas em espaços de produção de conhecimento, quais são as imagens que vêm à tua cabeça? Provavelmente vem uma imagem de uma escola, ou então uma universidade, ou um laboratório. Mas por que a gente não pensa numa roça? As roças são espaços que sempre forneceram e ainda fornecem a base do que a gente conhece hoje como a nossa cultura alimentar. E são muitos os povos que fazem roça. Os indígenas, os quilombolas, os camponeses, os ribeirinhos, entre vários outros. E para conseguir fazer com que mudas e sementes cresçam a ponto delas virarem os alimentos que estão na nossa mesa, isso envolve muito conhecimento. É preciso entender o clima, entender o solo, entender o ciclo das chuvas, saber quais plantas se dão bem juntas e quais têm que ficar separadas. Enfim, esse tipo de conhecimento ancestral e que é praticado até hoje, isso é o que a gente pode chamar de agronomia, botânica, ecologia e até mesmo economia. Aqui se produz mais do que comida. Isso aqui é tradição, história e cultura. Então vamos falar da mandioca? A mandioca é, sem dúvida, uma das bases da alimentação dos brasileiros. E ela se dá muito bem em climas tropicais, como o que a gente tem aqui na Amazônia. Assim como a presidenta Dilma, nós saudamos a mandioca. Ela é uma tuberosa, que é, na verdade, uma raiz, ou seja, é onde fica a maior parte da energia das plantas. E por causa disso, ela tem muitos nutrientes, né? Muitos carboidratos, são a energia em si, proteínas e fibras. Outras tuberosas que são mais famosas, que a gente pode reconhecer, são a cenoura, o cará, o ariá, a batata doce. E é comum a gente chamar ela de maniva. Existe a mandioca brava e a mandioca mansa. O que a gente conhece como mandioca mansa é chamado de vários nomes aqui no Brasil. No Pará, a gente chama de macaxeira, mas também pode ser chamada de aipim, o aipi, mandioca de mesa. E o que diferencia elas duas é o teor de ácido cianídrico presente nas raízes. A mandioca brava possui um teor de ácido cianídrico de 100 miligramas por quilo de raiz, o que torna ela tóxica. E a mandioca já tem sido cultivada há milênios. A domesticação é um processo árduo de seleção e adaptação de plantas ao meio ambiente e às necessidades humanas. As investigações de carbono 14 datam as cerâmicas e os utensílios arqueológicos que são achados em escavações, e é comprovado que os indígenas estavam cozinhando alimentos aqui há muito tempo. E esses alimentos são, na sua maioria, os que são nativos das Américas e domesticados por esses povos mesmo. Segundo esse artigo que a gente vai deixar aqui na descrição, essas são as datas que são estimadas, né, das domesticações de algumas espécies. De 1 a 2 mil anos atrás, foi a época do cupá, sapota, mapati e feijão macuco. De 2 a 4 mil, pupunha, ariá, cacau, bananeira e amendoim. E de 4 a 10 mil anos atrás, ou seja, meu Deus, muito tempo, jerimum, abacaxi, cará, batata doce, o milho e a nossa mandioca. A mandioca, junto com o milho e o jerimum, é uma das espécies mais antigas cultivadas pelos povos indígenas aqui da América do Sul.
Todo esse processo histórico e milenar de domesticação resultou numa variedade enorme de espécies. Estima-se que existam hoje pelo menos 7.000 variedades de mandioca na nossa região. E o mais interessante é que esse processo não pertence ao passado, né? Ele continua acontecendo e é um processo que perdura até hoje. Segundo esse estudo aqui que vai aparecer na tela, a agrobiodiversidade é um processo das redes sociais. E a gente não está falando das redes sociais digitais, não. São redes de relações entre pessoas que trocam e trocam conhecimento, mas também sementes, e fazem com que esse processo de adaptação e de criação de variedades aconteça. Os autores também destacam a importância das mulheres, né, nesse processo. Geralmente, as mulheres são o que a gente chama de guardiões da biodiversidade, que são elas que são responsáveis, no geral, né, pela construção de bancos de sementes, pela manutenção das sementes crioulas, para poder continuar plantando alimentos limpos e saudáveis. Outras informações legais e bastante atuais sobre o que a gente está falando desse cultivo da mandioca estão presentes nesse estudo que vai aparecer aqui na tela e que foi desenvolvido no Amazonas, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, no Médio Solimões. Os agricultores, né, que moram nessa região tratam as manivas mais queridas, né, cultivadas pela família, como filhas, né, ou parentes próximas. E só nessa região eles cultivam 54 variedades. Um dos dados mais ricos que a gente achou nessa pesquisa é a classificação dos próprios agricultores sobre as variedades das mandiocas. Então, eles têm essa descrição das mais fracas e das mais fortes. As mais fortes, elas amadurecem mais devagar e as mais fracas mais rápido. Então, as mais fortes, elas aguentam bastante tempo debaixo do solo. E olha que coisa bonita, né? Os nomes das variedades são uma riqueza. A gente tem a variedade catombo, tartaruga, baixinha, olho roxo, rezador, branquinha, baiana, antinha, baixotinha, um monte de coisa bem legal e interessante, né? Nesse processo de nomeação, a gente vê também esse carinho que a Vitória também falou ainda agora. E uma conclusão que é discutida nesse estudo que a gente está falando, né, é que a diversidade de manivas é resultado de uma prática de experimentação ativa e que a dinâmica das coleções é definida por um conjunto de fatores, que inclui o contexto das práticas econômicas, as condições ambientais e a relação histórica da população com a mandioca. Ou seja, as farinhas são resultado de um acúmulo de conhecimento milenar. É um conhecimento que brota na roça, brota da terra, e ele é adubado pelas pessoas que cultivam ela. Continua com a gente para saber mais sobre esse universo da farinha. Essa foi a primeira aula do curso de farinhas do projeto Saberes Comestíveis. Todas as referências que a gente usou estão na descrição desse vídeo, tu podes acessar para ler. E você pode continuar acompanhando a gente aqui no nosso canal, pode se inscrever. Se tiver qualquer tipo de dúvida, comentário, sugestão, coloca aqui embaixo que a gente responde. E na próxima aula a gente vai falar sobre... Eu esqueci também. Sobre...